Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo, às nossas reflexões. São reflexões singelas, reflexões sobre a nossa reforma íntima, sobre o autoconhecimento, sobre a nossa vida de forma geral. Para isso, usamos aqui de vários conhecimentos que chegam a nós, conhecimentos espiritualistas, psicológicos, filosóficos, sempre naquele intuito de trazer um bem para o nosso coração e uma clareza para a nossa mente. Meus amigos, eu estou fazendo alguns vídeos sobre alguns capítulos de uma obra muito pequena, que é essa obra aqui que eu já mostrei. Quase todos nós conhecemos essa obra, né? Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino. E é uma obra tão pequena, mas ela é tão profunda e tão forte nos ensinamentos que nós resolvemos fazer algumas singelas reflexões, sendo que todos nós somos aprendizes, né? Inclusive este que vos fala, aprendizes da vida, e toda obra, toda mensagem de crescimento é importante que a gente internalize, que a gente compreenda, para caminharmos com mais serenidade, com mais equilíbrio, com mais paz. Vou ler um capítulo aqui da obra e peço licença aos amigos para dizer que esse capítulo ele é um capítulo forte. Sabe quando a gente lê algo, ou quando a gente ouve algo, ou assiste, que lá dentro da gente a gente sente assim, isso é a verdade, isso tem coerência, isso tem muita lógica. E esse livro aqui é assim, ele tem uma linguagem super simples, uma linguagem coloquial, fácil de compreender, mas ele traz uma clareza. Geralmente as coisas mais óbvias da vida são aquelas que não percebemos. Já perceberam isso? Às vezes a gente tem um quadro na parede lindo, e quando a gente compra o quadro e pendura aquela pintura, a gente fica analisando, a gente admira, só que aí depois vai passando os dias, as semanas, os meses, a gente esquece que aquele quadro está ali. E geralmente a gente entra em casa e nem olha mais para o quadro, nem percebe mais a beleza, porque se tornou rotineiro, se tornou algo que está sempre ali. Então, geralmente, aquilo que está sempre aos nossos olhos, rotineiramente, nós deixamos de perceber e deixamos de admirar. Só que se nós procurarmos voltar a nossa atenção para esses detalhes, nós vamos perceber quanta beleza está ao nosso redor. Assim, nesse capítulo que eu vou ler aqui. É um capítulo super simples, não é uma linguagem erudita, não é uma linguagem intelectualizada, é uma linguagem fácil, de fácil acesso, mas o conteúdo é cristalino. É aquele conteúdo que a gente sente, não, isso aqui é um caminho do bem. Vamos lá no capítulo. Lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. Forte, né, meus amigos? Mas bonito ao mesmo tempo, né? Porque ele começa, quando ele fala, lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Tudo que plantamos, a colheita vai ser correspondente à semente que utilizamos. Então, se nós plantamos arroz, nós vamos colher arroz. Nós não vamos colher uva. Se nós plantamos feijão, nós colheremos feijão. Então, existe na natureza uma lei de plantação e colheita, numa linguagem física, podemos dizer uma lei de ação e reação, de modo que tudo que ofertamos para o universo nos devolve na mesma intensidade, na mesma proporção. Então, isso nós acreditamos
que não ocorre só no campo físico, material, mas isso ocorre também no campo moral, no campo espiritual. Aquilo que fazemos para os outros, recolheremos isso em algum momento da nossa vida. Porém, a gente percebe que essa noção de plantação e colheita não é uma noção negativa, deprimente, de modo que a gente está sofrendo aquilo que a gente fez ao outro. Procuramos não olhar dessa maneira. Procuramos olhar que não há castigo divino. Há simplesmente uma lei de ação e reação que nos traz aquilo que ofertamos, de modo que nós só temos de verdade aquilo que doamos. Nesse sentido, a gente percebe que essa lei de ação, a consciência dessa lei de ação e reação, nos tira um sentimento de injustiça perante a vida. A gente passa a perceber que não há injustiça, que todas as ações elas têm repercussões. E desse modo nós assumimos mais as rédeas da nossa vida e fazemos as nossas escolhas de forma mais conscientes, sabendo que tudo que escolhermos e que fizermos, de alguma maneira repercutirá sobre a nossa vida. Nós sabemos que às vezes nós vamos crescendo fisicamente, mas não vamos amadurecendo psicologicamente para um sentimento e uma consciência de autonomia perante a vida. Muitas vezes nós ficamos ainda naquilo que Piaget chamou de heteronomia, de seguir regras externas que alguma instituição ou alguma outra pessoa ou a religião, a escola, a família, a sociedade, a mídia vai ditando e a gente vai só fazendo aquilo que eles vão ditando. A autonomia, ela passa por o crivo da razão. A autonomia é o indivíduo olhar para a própria vida, acolher as opiniões dos outros, que são muito importantes, principalmente daqueles que detêm uma especialidade em algum assunto, aqueles que detêm uma autoridade no sentido de experiência em determinado assunto, recolher essas informações, trazer para o campo mental, refletir e tomar as decisões baseadas nas nossas escolhas. Sabedores que nós somos os artífices da nossa própria felicidade, assim como da nossa infelicidade. Então, quando a gente retira essa posição de vítima, essa posição de injustiça, a gente assume mais e a gente sai de uma paralisia perante a própria vida e a gente vai agir, a gente vai fazer o que puder fazer dentro daquilo que nós enxergamos. Então é muito importante essa consciência dessa lei de plantação e de colheita, de ação e reação, porque sabemos que estamos aqui na vida para crescer, para amadurecer e que depende de nós, das nossas atitudes, encontrarmos um estado cada vez maior de paz interior e de serenidade. Aí, meus amigos, ele continua. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Isso eu achei muito interessante. Porque já perceberam, meus amigos, como que muitas vezes nós ficamos presos ao passado? O passado ele teve a sua importância quando ele foi presente. E é importante muitas vezes voltarmos lá para aprendermos algumas coisas com alguns erros que praticamos lá atrás, ou trazer para a nossa mente lembranças felizes que tivemos no passado. Isso é muito importante. O problema é quando nós vivemos 99% da nossa vida no passado e esquecemos de observar o presente. Esquecemos de observar aquilo que está à nossa frente, requisitando a nossa atenção. Esquecemos de perceber as belezas que existem no agora. Então,
quando ele fala aqui, fique alerta quanto ao momento presente. Ele está falando uma coisa tão óbvia que a nossa mente tem dificuldade de entender, por incrível que pareça, de tão óbvia que é. Tudo que nós podemos fazer na nossa vida, nós só podemos fazer no momento presente, no agora. Nós não conseguimos mudar o passado, porque o passado já passou. Ele foi real quando ele era presente, agora ele é um traço da memória. Nós não podemos mudar o futuro, porque o futuro ainda não chegou. Ele vai ser apenas uma repercussão daquilo que fazemos no momento presente. O futuro é uma antecipação mental que gera muitas vezes ansiedade em nós, que gera uma aflição por aquilo que pode ou não acontecer. Na verdade, tudo que temos na nossa vida é o momento presente. O futuro e o passado não têm uma existência própria. Alguns líderes espirituais do passado diziam que o tempo, o futuro e o passado escondem Deus das nossas vistas. E é a mais pura verdade. Quanto mais nós trazemos a nossa atenção para o agora, para o momento presente, mais se descortina para nós a maravilha e o milagre da própria vida, a presença de Deus na nossa vida. Eu acho muito bonita aquela frase do nobre e querido médium Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, esse homem de luz, esse homem que era puro amor, que dedicou a vida em prol do outro. Chico Xavier dizia: apesar de eu não poder voltar atrás e fazer um novo começo, eu sempre posso começar agora e fazer um novo fim. Essa frase ficou muito conhecida de Chico Xavier e uma frase profunda. Todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Ele está trazendo a nossa consciência para onde? Para o agora, para o momento presente. Tudo que eu posso fazer, eu só posso fazer agora. Que possamos silenciar um pouco a nossa mente, esse barulho mental que nos leva para lá, nos leva para cá e fica passando para lá e remoendo, e vamos trazer a nossa atenção para o momento presente e perceber o que eu posso fazer agora para espalhar o bem. O que eu posso fazer agora para espalhar a luz e o amor. Porque espalhando o bem, espalhando a luz, é que essa luz vai retornar para mim, esse amor vai retornar para mim. Não exatamente de forma matemática, né? Como muitas vezes nós entramos por esse entendimento. Eu vou fazendo uma troca com Deus, né? Eu vou fazer o bem para receber o bem. Não é exatamente dessa forma. Na verdade, é uma forma instantânea. Quando eu me dedico a algo voltado para o bem, automaticamente lá dentro de mim acende uma luz de paz. Porque é como a minha consciência, é como se a minha consciência estivesse falando: isso é o certo. Você está caminhando de acordo com as leis de Deus. Então essa consciência nos traz uma gratificação. Que bom que eu estou ajudando alguém. Por exemplo, muitas pessoas que passaram por dores difíceis de separação de entes queridos, que são dores muitas vezes superlativas que nós não temos nem a dimensão de falar, mas muitas vezes essas pessoas encontram uma certa consolação quando elas começam a se dedicar ao próximo, a ajudar alguém que está precisando. Às vezes em nome daquele que partiu, ela começa aquele trabalho singelo e aquilo vai, de certa maneira, acalentando aquela dor, aquela alma, porque a dor é imensurável, mas a prática da caridade vai suavizando um pouco, trazendo um pouco de conforto interior, porque percebe que praticar o bem é algo mais sublime que podemos fazer aqui na Terra. A caridade é o próprio amor em ação. A caridade é a própria fé surtindo o seu efeito. A fé verdadeira, ela gera a caridade naturalmente. Então a gente percebe como é importante essas reflexões, né, que a obra traz. E aí ele continua aqui, meus amigos. Plante apenas sementes de otimismo e de amor.
para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. É forte, né? Percebam bem aqui, ó. Plante apenas sementes de otimismo e de amor. O que são sementes de otimismo? Sementes de otimismo é uma palavra que pode esclarecer alguém que esteja precisando. Semente de otimismo é um ouvido para ouvir alguém que está precisando de falar em determinado momento. Semente de otimismo é um abraço fraterno, é um olhar de compaixão, é um trabalho em prol do outro, é um silêncio numa hora necessária para não gerar algum mal a alguém. Semente de otimismo é olharmos a vida e perceber que nenhuma folha de árvore cai sem a permissão de nosso Pai que está no céu. E que todos nós somos instrumentos de Deus aqui na Terra, com o propósito de espiritualizar a própria matéria, de trazer amor para esse planeta, para esse plano, de trazer vida, ou de fazer descortinar aos olhos de todos nós a vida que já existe entre nós. Então, a semente de otimismo é qualquer ato que eu pratico, seja até uma oração ou uma vibração em prol de alguém, da harmonia, que possa estar favorecendo a transformação das pessoas, a transformação desse mundo. A gente percebe claramente que as palavras têm um poder muito grande. Nós, seres humanos, usamos as palavras para traduzir e vestir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Mas nem sempre nós conseguimos vestir esse pensamento com clareza. Nem sempre as palavras conseguem traduzir exatamente aquilo que estamos pensando, que estamos sentindo. Então, quando nós começamos a perceber a importância da linguagem verbal, nós vamos tendo muito cuidado em utilizar as palavras, porque nós podemos perceber que a palavra ela pode construir ou ela pode destruir uma amizade, um coração fraterno. Então, que possamos usar sempre palavras voltadas para a fraternidade, porque elas, as palavras, têm muita força. As palavras movem, as palavras movimentam energias intensas. Sabemos que as palavras movem, os exemplos arrastam. Mas a palavra também é uma atitude, também é um ato. E a gente percebe grandes líderes que passaram pela história, que movimentaram muita coisa, revoluções, mudanças na própria sociedade através da sua palavra, através do seu verbo. Então, que a gente possa sempre estar com bastante atenção carinhosa no teor das palavras que usamos, porque são sementes também que estamos jogando para a vida, e essas sementes vão frutificar e vão trazer frutos para nós. Então, que as nossas sementes sejam sementes de paz, sementes de luz. É interessante que nós falamos através das palavras, mas também não podemos deixar de perceber que falamos através de outras linguagens também, de outras linguagens não verbais, linguagens corporais, atitudes. E eu estou lembrando aqui um filme muito bonito de São Francisco de Assis. O filme se chama Irmão Sol e Irmã Lua. É uma obra cinematográfica maravilhosa que veio representar através dessa arte um pouco da vida desse grande missionário que viveu na Itália, em Assis, mais ou menos no século XII, e trouxe esse exemplo vivo do Evangelho. Quando ele realmente teve uma transformação de consciência na vida dele, ele teve uma visão e a partir dali ele se desvestiu de todos os apegos do mundo e foi viver a sua vida cuidando dos necessitados, dos pobres, reconstruindo
uma pequena igreja, muitas pessoas começaram a acompanhá-los, principalmente os jovens. E tem uma cena desse filme onde um grande amigo dele chega perto dele e era amigo de infância, de juventude, só que esse amigo não entendia o ideal de Francisco de Assis, o propósito do Francisco, por que viver ali na miséria, cuidando daquele pessoal. Ele não entendia, ele tinha muitos questionamentos filosóficos, intelectuais na mente, né? E ele praticamente derramou esses questionamentos para Francisco de Assis no encontro que ele teve com ele, os porquês, por que isso, por que aquilo e tal, questões políticas, questões sociais e tal. E Francisco de Assis foi ouvindo aquilo com muita serenidade, com muita tranquilidade, aquelas arguições, aqueles questionamentos. A hora que o amigo terminou de falar, esperando ali uma resposta elucidativa, uma explicação, no filme eles colocaram uma cena maravilhosa. Francisco apenas olhou uma pedra que estava na frente dele, uma pedra grande, e ele foi lá e passou a mão naquela pedra e falou assim: puxa vida, essa pedra vai servir muito bem para a reforma da igreja que estamos praticando lá. Vamos levar essa pedra, que bom que encontramos essa pedra. Foi só isso que ele falou. Aquilo, de certa maneira, impactou o amigo dele, que estava esperando discursos intelectuais para poder esclarecer, mas ao mesmo tempo transformou o amigo dele. Porque aquele gesto de Francisco de Assis foi o seguinte: muitas vezes a nossa mente fica muito preocupada com muitas coisas, e só uma coisa é importante: fazer o bem. Construir o templo, não o templo de pedras apenas, mas principalmente o templo interno. Construir esse templo interno de paz, de silêncio, de luz, para vivermos em paz e levarmos paz para os nossos irmãos. Que possamos ser como Francisco de Assis, que através do nosso trabalho silencioso, apesar de estarmos falando aqui, mas que procuramos no silêncio íntimo da nossa alma fazer aquele trabalho voltado sempre para o bem. Isso, apenas isso, é o que importa nessa vida. Praticar o bem. Praticando o bem, a gente vai iluminando o nosso próprio coração, a gente vai iluminando o nosso próprio ambiente, a gente vai percebendo mais Deus na nossa própria vida. Esse amigo de Francisco de Assis depois passou a segui-lo e se tornou também integrante lá da ordem que foi surgindo, a ordem franciscana, através da vida dele. São exemplos maravilhosos de luz, né, meus irmãos? Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, um Martin Luther King, uma Mahatma Gandhi. Em todas as religiões nós encontramos seres de luz espalhando amor e trazendo uma sociedade mais harmônica, seja no Espiritismo, que é a nossa doutrina do coração, mas seja também no catolicismo, no protestantismo, no hinduísmo, no shintoísmo, no budismo, seja em qual parte for. Sabemos que o bem, o amor é a lei de Deus e que cada religião traduz essa lei dentro do seu ponto de vista, dentro do seu meio cultural, da sua linguagem própria. É importante que nós caminhemos de acordo com essa lei, porque aí sim ela vai nos transformar. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e muita paz.